Show, pessoal, joguei o Pod Pirlim Pim Pim aqui do professor Wilson, ele que gosta de jogar o Pod Pirlim Pim Pim, então joguei o Pod Pirlim Pim Pim do professor Wilson e cá temos um fluxograma. Show, pessoal, então a gente falou lá de mapear o processo, existem várias ferramentas de mapeamento de processos. Porém, o fluxograma é a mais comum. Cuidado com uma questãozinha que vira e mexe aparece, de que o fluxograma é a única forma, a única ferramenta de mapeamento de processos. Não é, tá? Existe a Blueprint, existe a Cipoc, existem várias outras ferramentas que a gente vai falar mais adiante. Porém, sim, o fluxograma é a principal ferramenta que existe para a gente mapear um processo, certo? Um fluxograma ele pode estar desenhado em duas etapas. A etapa que a gente chama de as is, ou seja, quando eu estou mapeando um processo existente, tá? Então, quando eu falo de um processo existente, eu vou pegar e vou mapear esse processo, vou narrar ele dentro do fluxograma, eu chamo ele de um processo em as is. Eu estou falando de um processo atual, que já existe, e eu estou simplesmente narrando ele dentro do fluxograma. Agora, quando eu redesenho ou estou estruturando um novo processo, ele está na etapa to be, ou seja, ele está numa etapa que é como ele deve ser, certo? Então, quando eu falo de redesenho de processo, eu falo da etapa to be. Quando eu falo de mapeamento de processos existentes, eu falo de etapa as is. Eu falo isso porque a Fundação Carlos Chagas gosta bastante de cobrar e, além de gostar bastante de cobrar, confunde bastante esses dois conceitos. Então, fique ligado nisso. Bom, voltando ao nosso fluxograma. Você lembra que antes do Pod Pirlim Pim Pim, eu tinha o desenho, né, a narração do mesmo processo que está aqui, porém ele era muito mais simples, ele era muito mais rudimentar, digamos assim. Então você vai perceber que dentro desse fluxograma existem alguns elementos que são fundamentais que você precisa saber. Por exemplo, a ferramenta que desenha o início e o fim, que eu esqueci de desenhar, é sempre, pessoal, uma bolinha, é sempre uma bola. Então você coloca asterisco ali, os desenhos dentro de um fluxograma, desenhando final, desenhando uma nova etapa. Vamos supor que aqui não fosse o fim, aqui fosse uma bolinha 1 e a gente continuasse o fluxograma daqui, a gente colocaria uma bolinha 1 e iniciaria no outro fluxograma uma bolinha 1 também, dando a entender que essa é a sequência. Então, inícios e fins, né? Inícios, quebras ou fins, são sempre representados por bolinhas, certo? As etapas ou seja, as sequências desse nosso fluxograma são desenhadas por flechas. As etapas desse nosso processo são desenhados em retângulos. Normalmente um verbo está, como por exemplo, atender o telefone, entregar o pedido, fazer a pizza, entregar para o motoboy, chegar ao endereço, certo? E aí você consegue perceber esses elementos dentro dos retângulos. Além disso, o losango é o exemplo de uma pergunta. Sempre que tiver um losango, eu tenho duas possibilidades ou mais. Duas ou mais possibilidades. A gente fala normalmente que as possibilidades são duas porque as perguntas dentro de um fluxograma devem ser perguntas de sim ou não, o que significa dizer que eu vou ter duas possibilidades. Mas vamos tentar entender esse processo. Então começou o processo, atendi o telefone, anotei o pedido, entreguei o pedido para o pizzaiolo faz a pizza, entrega o pedido para o motoboy dirige e chega no endereço. A pessoa está em casa? Não, se ela não estiver em casa, perceba, eu sigo sempre a seta. Ele volta para a pizzaria, volta para o motoboy. A gente refaz esse processo até a pessoa estar em casa. A pessoa está em casa, sim, entrega e cobra, fim do processo, certo? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu tenho uma etapa intermediária aqui. Vamos dizer que uma das perguntas do telefone seja, né, colocando aqui, claro que eu vou ter que fazer um corte aqui, seja se o sujeito mora na área de entrega, certo? Coloca aqui assim uma perguntinha
Pá, nesse meio tempo aqui, ó, o sujeito mora na área de entrega? Mora na área de entrega? Como se fosse aqui essa perguntinha. Aí eu teria a possibilidade de não e eu teria a possibilidade de sim. Se sim, o que iria acontecer? Se sim, o que iria acontecer? Iria dar sequência para a entrega do pedido. Se não, eu teria que dizer, ó, infelizmente, amigo, a gente não entrega. Então a gente teria um fim. E daí você vai me perguntar, Marco, então quer dizer que existe a possibilidade de mais de um fim no mesmo fluxograma? Sim, claro que existe. Porque toda vez que eu quiser ter uma possibilidade de um questionamento que talvez abrevie o fim daquele processo, eu tenho que representar no organograma. No organograma eu tenho que representar todas as etapas, todas as possíveis etapas de um processo. Representando aqui por retângulos, por losangos, por círculos, por apêndices, por várias ferramentas que o fluxograma me dá, certo? Você percebe aqui, por exemplo, que se a pessoa não estiver em casa, eu retorno novamente para a pizzaria. Então eu tenho uma volta, um looping nesse meu fluxograma. Então o fluxograma representa todas as possibilidades que o processo me dá. Agora a pergunta é a seguinte: quando eu falo desse processo existente, ele está em fase as is ou em fase to be? Concorda comigo que a gente está falando de fase as is? Se você for na pizzaria hoje à noite, com esse fluxograma em mãos e olhar, o processo está acontecendo exatamente dessa forma. Vamos supor que eu trocasse aqui alguma coisa que é feita, se por um acaso a pessoa não está em casa, o motoboy poderia ligar para ela. Aí eu estou falando do to be, como ele deve ser, de um processo de melhoramento desse processo. Então vamos lá, o objetivo do mapeamento do processo é entender quais são as etapas deste processo. A partir do momento que eu entendo as etapas, eu consigo encontrar talvez etapas desnecessárias. Eu consigo entregar talvez etapas desnecessárias. Ao perceber etapas desnecessárias, eu posso recortar elas, eu posso retirar elas do meu processo. E se eu consigo fazer a mesma coisa, vem comigo, se eu consigo fazer a mesma coisa, se eu consigo entregar a pizza saborosa no final do processo, utilizando menos etapas, ou seja, utilizando menos recursos, o que eu tenho no final? Economia. Essa economia significa o quê? Fala bem alto que eu consigo ouvir daqui. Economia significa eficiência. Quando você faz a mesma coisa com menos, você é eficiente. Então, esse é o principal foco do mapeamento de processos. É o principal foco do mapeamento de processos. Quando você, ao mapear o processo, encontra retrabalho, encontra processos que estão sobrepostos um ao outro, encontra gargalos no processo, e ao encontrar isso, você destaca e retira isso do processo, fazendo com que o seu processo seja mais eficiente, fazendo com que sua organização alcance a eficiência organizacional. Fechou, galera? Esse é o entendimento básico de mapeamento de processos e os pontos que você tem que entender dentro de fluxograma. Fluxograma aparece muito, tá? Como é que pode aparecer um fluxograma? Desde o desenho de um fluxograma e perguntar que tipo de ferramenta de mapeamento de processos é essa, e aí você levanta as duas mãos para o céu e agradece a Deus, ou podem aparecer perguntas mais difíceis, como ao olhar para o fluxograma ele lhe perguntar se existem mais de uma possibilidade de o processo chegar ao fim. Se existe a possibilidade do processo chegar ao fim sem a entrega da pizza. Se por um acaso a pessoa não estiver em casa, essa pizza é refeita? Olha para cá. Se por acaso essa pessoa não estiver em casa, essa pizza é refeita? Sim ou não? Sim ou não? Não, essa pizza não é refeita. O motoboy simplesmente retorna à pizzaria. Seria refeita se ao invés da seta cair aqui no motoboy, ela caísse aqui no Faz a Pizza. Aí ela seria refeita. Você consegue me entender? Então, claro, ele pode colocar um fluxograma simples ou um fluxograma mais robusto e fazendo vários questionamentos em relação a esse fluxograma.
você tem que ficar atento sempre à seta, sempre à ordem. Sai do início e vai dando sequência conforme vai aparecendo. Ok? Ficando atento principalmente aos losangos, porque eles vão nos dar um sim ou não. Eles vão nos dar duas possibilidades, certo? O que acontece? Volta para a pizzaria e depois eu retomo o processo. Ok? Fechou, galera?